Boa noite, boa noite. A gente sempre tem o costume de se arrumar, né? Antes de começar a falar, depois fica lá no IGTV a gente se arrumando no começo do vídeo. Tudo bem com vocês? Boa noite. Oi, Bruno Magalhães, Eduardo, Amanda querida, Francine Galdini, oi. Professora Amorim, obrigada pela presença. Wagner Calimã, Tia Lelê, Personal Kids, arrasou. Ai, muito obrigada, professor. O Alexandre Brito já está chegando, eu já vou chamá-lo aqui. Deixa eu primeiro apresentar o Alexandre. O Alexandre Brito, gente, é psicólogo, é mestre. E ele sempre participa com a gente. Desde quando eu estava na TV Vitória, ele era nosso entrevistado. Ele é comentarista, colunista da Band News FM. Ele aqui no Espírito Santo. Ele também dá entrevistas pra gente muitas vezes, quase semanalmente, lá na TV Capixaba. Então é uma pessoa assim que todo mundo para ouvir. E aí quando eu o convidei, né, para falar sobre oratória, como destravar, ele recebeu com muita alegria esse convite. Então, estamos aqui hoje, eu até fiz uma enquete um dia perguntando se vocês tinham interesse em assistir uma live minha com um psicólogo. Vocês disseram que sim, na grande maioria. Então, vamos lá. Deixa eu ver se o Alexandre está aqui agora para eu chamá-lo aqui. Enviou ver solicitação, entrar ao vivo. Vamos ver se o Alexandre entra aqui. Boa noite, Cassie. Obrigada. Flor de pitanga, artesanatos, azul. A conexão aqui está travando um pouco, Andressa. Gente, tá travando? Me contem, por favor. Não sei se é aqui, o que que é. Franciele, Formiga, Franciele, Fabi Maia, Giovanni, Mara, Vanusa. Sejam bem-vindos todos. Está travando ainda, Alexandre? Agora eu te ouço, Andressa. Está travando ainda ou está tudo bem? Está travando, diz a Pluméria. Deixa eu tentar. Está travando e está bem ruim. Deixa eu ver o que Aqui, está acontecendo. é, E aqui agora, está travou, melhor? Andressa. Volta, melhora, agora melhorou. Melhorou? É, meu Wi-Fi aqui de casa que está com problema, então. É o da Andressa que está travando mesmo. E agora, gente, melhorou? Travando ainda? Eu, agora eu estou te ouvindo, Andressa. Tá. Ai, vamos tentar então. Vamos ver se agora vai dar certo. Ficou melhor. O Agora tá pessoal está tudo até bem? comentando aqui, ó, Ficou ficou melhor? melhor. Ficou melhor. Ah, que bom. Musa belíssima. Se não travar, tá tudo bem. Porque, não gosto de assistir live quando trava. Imagine eu, então, fazendo live quando trava. Não dá, né? Melhorou. Não Ah, que bom. pode. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, Andressa. Muita alegria, de fato, como você disse, estar aqui, podendo participar, contribuir, fazendo essa troca sempre importante que a gente faz, né? Muito obrigado É mais uma verdade. vez. Imagina, eu que agradeço sua presença aqui comigo. Como eu disse, gente, para quem está chegando agora tá tudo aqui, ó, todo mundo falando, que bom. Para quem está chegando agora, o Alexandre é colunista da Band News, é psicólogo, é mestre e há muito tempo já colabora com a gente, dando entrevista também na TV Capixaba, quando eu estava na TV Vitória também, sempre falando dos assuntos relevantes aí da psicologia. E hoje eu convidei o Alexandre para a gente falar de travar na hora de falar em público, na hora de gravar vídeos, de gravar stories, de liderar uma reunião. É sempre importante quando a gente fala em psicologia nesse sentido, porque muita coisa está na nossa cabeça, né? Então a gente tem que resolver dentro da gente, né? Eu falo que para os meus alunos que o autoconhecimento é essencial quando a gente fala de oratória.
que a gente tem que se conhecer antes de se propor a falar em público, antes de se Uhum. propor a falar com as outras pessoas, né? Antes de passar a mensagem que a gente quer. Então é isso. E Alexandre, eu já vou começar com as perguntas que chegaram na minha caixinha aqui, pode ser? Maravilha, vamos lá. Do jeito que Então eu você vou quiser, começar com a Andressa. primeira, olha só. Da Pamela 027. A Pamela mandou o seguinte: qual a melhor maneira de jogar a timidez para escanteio? Timidez é um assunto que muitos dos meus alunos falam que possuem, né? E que realmente acham que precisam ser tímidos para conseguir falar em público. Mas essa é uma outra pergunta. Vamos falar de timidez e oratória. Como não impedir, né, a sua oratória, mesmo sendo tímido. Andressa, não sei se você sabe, mas a oratória é, né, a arte da eloquência. E na Grécia Antiga, as pessoas tímidas, elas contratavam os estoicos, que eram pensadores da Grécia Antiga, para falar por elas. Então elas tinham, às vezes, uma ideia, algum pensamento, ou queriam convencer um grupo de pessoas, elas contratavam os estoicos. E os estoicos eram as pessoas que tinham a arte da palavra, a arte da eloquência, a arte do convencimento também. Então, a palavra timidez, pessoal, ela vem de um grego que significa, vem de sede dos afetos. Então, a timidez é a sede dos afetos. Só que na timidez, pessoal, o que acontece? Os afetos estão contidos, eles estão de alguma forma represados, né? E primeiro ponto da timidez, a gente tem que lembrar o seguinte: não é uma doença, não é uma patologia, não é um transtorno mental. A timidez, qualquer um de nós pode ter um episódio de timidez. Então, esse é um primeiro ponto importante para a timidez. O segundo ponto é Então, que o algumas tímido, pessoas ele... são tímidas em alguns momentos e outros momentos ela não é tímida, né? Eu, por exemplo, Isso, porque falo, né, Alexandre, que eu hoje em dia eu tratei muito dentro de mim a minha timidez, mas quando eu chego num lugar onde eu não conheço ninguém, eu fico tímida novamente. Então, assim, depende muito do Uhum. ambiente também, né? O tímido é aquele que não é o primeiro a falar. Ele faz uma espécie de preliminar, ele tenta conhecer o ambiente, tenta sentir o que está acontecendo. Se você é um tímido e precisa falar em público, você pode fazer isso. Chega mais cedo no ambiente, se conecta com as pessoas, vai no banheiro, conversa com a pessoa do café, a pessoa da limpeza, a pessoa quem te contratou, vai. Então, você, na timidez, ele, em geral, ele não se lança a experiência. Sabe por quê, Andressa? O tímido tem medo de que algo de sua intimidade seja revelada. Ele tem medo de ser exposto. O tímido é aquele que não quer aparecer e que essa aparição cause uma espécie de desvelamento dele para o outro, né? É como se o tímido ele se sentisse quase transparente. Ele tem medo disso, de que o outro consiga vê-lo, né? Tanto que a palavra timidez também tem a ver com medo. Então, para enfrentar a timidez, já que a gente tem uma dificuldade com a nossa própria imagem, então você vai ter que explorar quem? A sua imagem. Como? De diversas formas. Falando no espelho. Andressa, tem gente que tem um lado que prefere, um lado esquerdo, um lado direito, mais para cima, mais para Eu prefiro baixo. esse aqui, ó. Então, sempre Sempre tem, não viro é? de ladinho assim, ó. Para a hora de gravar, na hora de filmar, na hora de falar, tem sempre o lado favorito. Você precisa se conhecer, então você precisa de consciência corporal. Como que você faz isso também? Filmando, se filmando, você pode se gravar, você pode se filmar e ver você falando. Você pode ver a forma da sua boca. Às vezes você vai ver que seu S vai sair mais num cantinho, que a língua sai mais para o outro. E não tem nada de errado nisso. Você está se conhecendo e você vai ter que se aceitar dessa forma também. E se for algo que você consegue mudar, você muda. Se não for, então você se concilia com o seu corpo, para que vocês sejam uma só coisa, né? Então, às vezes a gente, né, Andressa, não, nem sempre a imagem que a gente vê da gente e o que a gente quer ver corresponde. Então, quanto mais você se vê, melhor. Outra coisa também, se ouça. Grava, às vezes, um áudio para você mesmo, né? Grave uma frase, grave você falando de um assunto, ouve sua voz, se concilie com a sua voz também. Isso é importante, porque você vai saber o que, que o outro está ouvindo, o que, que o outro está Uhum. escutando. Agora, uma dica para o tímido que não tem nada a ver com oratória, Andressa, é a seguinte:
se permita novas experiências. Porque na psicologia a gente vê que mexendo num ponto a gente toca em outro. Então, às vezes, pontos parecem que não estão conectados, mas estão. Então, o tímido Uhum. se lance em novas experiências. E aí a gente até vê, Andressa, que, por exemplo, é diferente um tímido de uma fobia social, de um transtorno psicológico, porque o fóbico ele não vai se lançar para uma nova experiência. O tímido ele vai criar condições, ele vai ter toda uma preliminar para chegar àquela experiência, mas ele vai. Então, na Uhum. timidez, é importante que a gente possa, então, se lançar para novas experiências. Do seu jeito, da sua forma, se lance para novas experiências. Então, se conheça, tenha consciência corporal, consciência da sua voz, da sua postura. Também se filmando, você vai ver, né? E permita-se novas experiências, né? O tímido, Interessante. Ah, só colocar aqui o vamos lá. pessoal que está entrando. A Amanda está dizendo: eu gosto da Andressa Missa, eu respondo você todos os dias. Verdade, eu falo que ela é minha fã número um, porque ela me manda mensagem todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa noite, enfim, todos os dias. Ela é uma fofa. Ex-tímidos, a Hélida, eu já fiz uma live com ela, inclusive, ela tem esse perfil chamado Ex-tímidos, é bem interessante para vocês que estão assistindo aqui, que tem esse interesse, porque ela fala realmente que ela é uma ex-tímida. Então, ela conta sobre isso no perfil dela e ela trata pessoas, faz consultorias também, é muito legal. Quem mais? Ó, a Amanda dizendo, pedindo um beijo. Ah, que legal. Ó, o Leonardo Esmanhoto, meu colega também de TV, querido, lá da TV Vitória, quando eu trabalhei lá. Por isso que nas cabeças que gravo tem um momento de caretas para foto. Isso nos ajuda a nos soltar. Isso é muito legal, né? Porque tá o cinegrafista, a repórter e às vezes um auxiliar. E aí um produtor, de repente. Aí a gente faz fotos, tira foto todo mundo junto, rindo, brincando, fazendo careta, porque realmente isso acaba soltando a gente, né, para gravar com mais tranquilidade também depois. É uma ótima dica para você que vai gravar vídeos, por exemplo. Faz isso na frente do espelho, tira umas fotos né, divertidas, enfim, para que você se solte também e possa ter mais tranquilidade realmente na hora de gravar para valer. Ótimas dicas que chegaram aqui. A Fabi Maia está fazendo uma pergunta. Professor, o tímido sempre terá uma personalidade introvertida? Olha, pode ser que a timidez tenha relação com a personalidade. Então, para quem não sabe, o introvertido é aquele que sempre se volta para si mesmo e tem uma dificuldade para se lançar no mundo, se lançar em novas relações, se lançar, né, enquanto imagem para o outro, né? Então, ele vai ter essa dificuldade de fazer isso. Mas não, né? Sempre terá uma personalidade introvertida, não. Qualquer um de nós pode ter a timidez. A timidez, ela não é algo de característica de um ou de outro, não tem relação com isso. Tanto que, quando a gente fala do introvertido, essa dica que a Andressa trouxe, ela é interessante. Por que tímidos? Vem comigo aqui, olha só. Não se Vamos lá, leve a gente, vamos sério. olhar aí. Não se leve a Aham. sério. Essa é uma Eu tô dica. abaixando a cabeça aqui porque eu tô anotando tudo, porque depois eu passo para os meus alunos, isso é ótimo. Anota mesmo, Não se Andressa. leve a E sério. não se leve muito a sério, se permita errar, se permita a careta, Hum. se permita tropeçar, né? Se permita, inclusive, se decepcionar. Outra coisa, vá sabendo que você vai se decepcionar, que você não vai conseguir falar tudo que você vai querer, você talvez vá, não, vai mais para um caminho, você queria ter ido para outro. Então, isso é uma dica interessante, ou seja, relaxe, né? Tentar, Uhum. quanto mais você tentar se relaxar, é melhor. E para isso, vem uma outra dica também, quando você estiver no momento de oratória. Movimente-se. Então, o movimento, ele é importante. Imagina, né, Andressa? Você, igual uma estátua, apresentando Um robô, uma, né? um robô, fazendo isso, mexe a cabeça. Falta que fazer aquele barulhinho né, que Fala precisa sempre passar uma monótono, graxa. sem movimentar muito Isso, a boca, sem movimentar muito o tom de voz. Olha como fica chato. É muito chato, então realmente tem que se isso. movimentar. Movimente o corpo, mude a entonação. Se você está falando algo com mais emoção, se emocione, fale com mais intensidade. Algo mais frio, fale com um pouco de mais cautela, né, com mais leveza. Você não precisa falar de assuntos sérios também, sempre de um modo frio, pesado. Dá para falar
a gente já falou, né, Andressa, várias vezes de assuntos sérios, de uma forma leve, sem Uhum. necessariamente você causar uma tensão em quem te ouve. E aí, tímidos e tímidas mais lindos desse Brasil, vem comigo. Vocês podem também tentar se conectar com o público. Ou seja, Uhum. sinta o Outra seu dica, anota, público. anota, gente. Ah. Outra dica, sinta o seu público. Se conecte Uhum. com quem te escuta. Você precisa estar junto. Quando você está falando num exercício de oratória, você vai se conectando, você vai sentindo as pessoas, você vai vendo a expressão delas e você vai junto com elas. Eu falo com meus alunos, Andressa, ou numa palestra que eu dou, eu falo assim, gente, eu estou me conectando com vocês. Literalmente eu falo, né? É como se fosse um plug, eu E estou me como é que plugando você com se todo mundo. conecta? Você olha no olho, Olhar, você. O que que você faz? você circula, você faz pergunta, né? Então, Uhum. você olha para as pessoas, você circula no ambiente. É claro que tem as restrições agora de pandemia, mas você circula no ambiente da forma que puder. Você faz pergunta, você pede que as pessoas falem, você tenta ver, talvez, se for um movimento pequeno, algo ali de poucas pessoas, o conhecimento prévio daquelas pessoas. Gente, o que vocês pensam sobre Saber quem é isso? o seu público é muito Exatamente, Andressa. importante. Às vezes até falar Uhum. da região que você está falando. Então, assim, mas você vai fazer uma palestra, uma oratória com o pessoal de Santa Catarina. Estude antes Uhum. a Santa Catarina, a região. Compreenda Vamos fazer aquelas o seguinte, vamos pessoas, perguntar né? para quem está nos assistindo aqui, ó, de onde você vê a gente? Vamos colocar aí para a gente saber quem é o nosso público. Da onde você fala? Vamos ver da onde tem gente aqui. Ó, o Leonardo Esmanhoto está falando ler bons livros, buscar empatia, situações com as pessoas ao redor. Excelente! Ler bons livros sempre te traz mais conhecimento, mais informação, mais vocabulário. Isso te Isso. amplifica na hora de falar em pública, né? Era uma dica Público. que eu ia A dar, Fabi, inclusive, ele já fez um ó, spoiler ler aí. Ó. livros. Ó, eu leio bastante. Essa Ótimo, noite né? mesmo, vou contar uma história. Essa noite eu acordei 3 horas da manhã, sem sono nenhum. Peguei meu livro que eu tô lendo, que é esse aqui, ó, 10% mais feliz, que eu quero falar sobre isso depois, que é para iniciantes em meditação. Tô começando a fazer meditação e é uma dica que eu dou hoje para você Uhum. ficar mais tranquilo e não travar na hora de falar em público. A meditação ajuda demais. Então é isso, ó. A Fabi Maia diz que é a aula mais que perfeita. O Christian Trajano, meu marido querido, está nos assistindo lá do Rio. Se conectar no palco é mole. E na web, todas as câmeras fechadas, sem saber quem está te vendo, quem está prestando atenção em você, como é que faz? Conta aí, professor. Imagina, vai ter que usar a imaginação, não tem jeito. Às vezes você está gravando, por exemplo, um vídeo no YouTube e aí você tá só você e a câmera, não tem nem gente ao vivo te ouvindo. Então, às vezes eu estou montando algum conteúdo de YouTube, você imagina um pouco, você pode pensar até em pessoas, ambientes, você usa o exercício da imaginação. E às vezes você está dando aula também online e está todo mundo com a janela fechada. Aí tem interação, pelo menos. Uhum. Você vai ter que convocar para interação. Pessoal, comenta, abre o áudio, manda alguma coisa, coloca no chat aqui. Mas se você estiver filmando, se não tiver ninguém te assistindo, você precisa ter um bom desenvolvimento da oratória. Imagina alguém, e sabe quem eu sempre acho interessante imaginar, Andressa? Um jovem. Porque é uma pessoa que você precisa explicar beabá. Então, às vezes, você precisa Uhum. falar de um modo pausado, respirando e de modo didático. Então, pessoal, não se esqueçam, isso aí, da consciência corporal, a respiração, a meditação, como você falou, e a didática é importante. Então, sempre pense que o seu público não sabe nada do que você está falando. Imagine isso. Então, o exercício da imaginação contribui, né? Esse não retorno vai se dar nesse sentido. Então, eu estou imaginando que eu estou falando para um jovem, até para uma criança às vezes, para um leigo, Uhum. vou falar pausadamente, com calma, para que essa pessoa possa compreender o que eu estou falando. Então, a imaginação, a respiração fazem parte desse movimento que às vezes realmente a gente não tem público, não dá para conectar, é você que se conecta com a sua imaginação. Bacana, muito boa dica. Vamos ver de onde as pessoas estão nos vendo. A Ju Cavassani de Colatina, ex-time que é a Hélida de São Paulo, Fabi Maia de Colatina também, Arte de PVC Serra,
Carliane, boa noite. Laços Artes da Fran, eu sei que é de Medianeira, que é minha prima. Leonardo Esmanhoto é de Curitiba, mas mora em Vila Velha. Carliane, Vila Velha. Martinha Silva Vieira Costa, de Vila Velha. Malu Rinaldini, sou de Cascavel. A Pluméria, na verdade, é a Cassie. Ela é de Capixaba e mora no sudoeste da Inglaterra, cidade de Warminster, uma cidade do interior. Ah, na verdade, minha prima é de Matelândia, eu falei Medianeira. Muito bom! Gente do Brasil e do exterior aqui nos acompanhando. Live Que bom! internacional, meu Deus Live do céu. internacional. Olha a responsa! Nossa, Muito bom. Eu vou fazer a outra pergunta que chegou também aqui na nossa caixinha, tá? A Cassie, vamos lá. lá do exterior, né? Ela pergunta como não deixar se levar pelas emoções. Essa é uma questão bem difícil, porque a gente viu que a palavra timidez é justamente sede dos afetos, sede das emoções, local onde eles estão, e é um represamento. Você não consegue falar o que pensa. Às vezes você perde oportunidade por causa disso. Você não consegue falar o que queria, não consegue demonstrar o que sente, perde oportunidades por causa da timidez. Então, controlar as emoções, o primeiro passo é de fato você se conhecer e saber também o que as pessoas estão vendo. Porque se você se viu, Uhum. fez o exercício de se filmar, de se ouvir, você vai ter, nesse sentido, já como controlar mais ou menos as emoções. Sabe por quê? Porque, olha só, às vezes você está nervoso e ninguém percebe. Às vezes dá para fazer isso. Então você consegue se filmar e ver, ó, estou falando, estou nervoso, mas ninguém está vendo. Então é um jeito de você tentar ali driblar as emoções. Por exemplo, você pode criar um roteiro para apresentar o que você tem que apresentar. Você pode deixar que Sempre as... falo do roteiro, inclusive para essa live eu fiz roteiro, para todas as minhas lives eu faço. É essencial, porque quando você faz um roteiro, quando você se prepara gravando vídeos antes, fazendo, olhando no espelho como o Alexandre está dando a dica, você se prepara. E quando você se prepara, você se sente mais seguro, né? Porque você Uhum, tem um roteiro, uma isso. colinha ali, como eu chamo também, né? Você acaba tendo um apoio para que você se saia melhor. E essa segurança te faz travar menos. Não é isso, Alexandre? A segurança, quando É. a gente tem com a gente mesmo, também ajuda muito? Ajuda muito mesmo, Andressa. Então você pode fazer um roteiro para te dar mais segurança. Estude bastante o seu tema, né? Uhum. Se você tiver essa oportunidade, se você está iniciando na oratória, estude o seu tema, porque às vezes a gente nem dá tempo, né, Andressa? Já vai falar um assunto que não faz a menor ideia do que vai Sim. ser. Mas vai lá e Uhum. fala assim mesmo. Ou seja, coragem. O que é coragem? A coragem não é a ausência do medo. A coragem é uma virtude. A Hum. oratória também é uma virtude. Por que que a oratória é uma virtude? Porque ela é um potencial que todos nós temos. A oratória não é exclusiva. A oratória não é dom. Eu vi até que você postou, né, Andressa, sobre isso. A oratória não é um dom. Oratória Dom tem não a é ver com dom, é treino. Uhum. treino, exercício e dom. É como se fosse um presente da natureza. Não é isso. Se você não treina, não vai ter Uhum. presente de ninguém. Você precisa se presentificar. Então, da mesma forma que a oratória é um exercício, a coragem também é. Então, você só é Coragem é um corajoso, exercício. é um exercício constante. Não é assim, a Andressa é corajosa. Não, ela é corajosa quando ela faz algo corajoso. E às vezes você vai ser Uhum. medrosa. Não tem nada de errado Uhum. oscilar nesses dois pontos. Né? O que acontece é que a coragem é o que? É você ir mesmo com medo. Porque o medo te prepara. O medo não vai te paralisar. O tímido, ele tem medo, mas não paralisa. Ele vai. Mas ele vai se preparando ainda mais, talvez, ele vai tentando procurar mais Uhum. elementos, ele vai tentando criar mais a coragem, pessoal. Não é a falta de medo, Andressa, é o destemido. Sabe o que é destemido, Andressa? Aham. É aquela pessoa que Hum. pula do avião sem paraquedas, porque acha que não vai morrer. O que acontece? Né? Então, é melhor você ser corajoso, incluir o medo, do que ser destemido sem medo nenhum. Então, pessoal, não tem nada de errado. O medo é parte da nossa vida. Afirme o medo, saiba que ele está lá. Não tente excluir o medo. Não, não podemos dar essa dica de elimine o medo. Não existe isso. Inclua o medo, porque ele vai te fazer ser uma pessoa melhor. Você vai Por isso que tem saber aquela frase melhor. típica, né? Vai com medo mesmo, né? Isso, Você vai sabendo que tem medo, mas você vai com coragem, né? Se preparando muito, como você citou exatamente. também.
E vai com medo mesmo. A gente brinca, mas é verdade, né? Ó, o Christian, meu Sim, marido, sim. tá falando, Churchill tinha dom, mas treinava incansavelmente seus discursos. Exatamente. E não só ele, o Steve Jobs também treinava Uhum. incansavelmente seus discursos e também tinha dom. Então, mesmo quem tem dom, treina, porque quem não tem dom não vai treinar, né? Então, realmente é uma ótima dica aí. Treino é essencial. É, Você se preparar com estudo, com leitura, escrever roteiro, depois treinar o roteiro, chegar mais cedo, ficar mais consciente do que você vai falar, ter tudo na ponta da língua, preparar, inclusive, para improvisar, porque às vezes até o improviso pode ser preparado, né? Ele só parece ser um improviso para ficar mais bacana com o seu público, mas você pode preparar o improviso também. Então, são várias dicas aí bacanas para você falar melhor em público. Tem a Pri Giovanni, ela pergunta: sou enfermeira, tenho muita dificuldade de falar em público quando as pessoas estão prestando muita atenção em mim, fico muito constrangida. Onde consigo fazer um curso de oratória? Aqui, ó, comigo. Tá falando com ela. manda Ai, gente, uma é mensagem para isso. ela aí Manda depois uma mensagem para mim, viu? Viu? Eu dou mentoria em oratória, consultoria também. Estou preparando o meu curso que sai ainda este ano, mas por enquanto é mentoria individual, personalizada, tem presencial e online também, tá bom? Então, para quem é de fora aqui de Vila Velha, Vitória, a gente faz online também. Boas dicas, obrigada, diz João da Cruz. E a Cassie está dando palminhas. Obrigada por responder, diz a Cassie também. Muito legal. Agora é o seguinte, eu queria falar um pouquinho mais sobre o medo. Por que que as pessoas têm medo de falar em público? Qual é o motivo que leva as pessoas a ter tanto medo, né, de se expor? O que que a psicologia Andressa, diz sobre isso? em geral, a gente tem medo do julgamento alheio, do que Uhum, o outro pode pensar de mim. Mas isso tem um reforço, sabe aonde? Em nós mesmos, porque a gente se julga muito. Então, o uhum, primeiro ponto é você cuidar com as suas exigências pessoais. Às vezes você se exige tanto que você gera uma ansiedade. Às vezes você se exige tanto que você não consegue se lançar por uma experiência. Às vezes você se exige tanto que você não consegue nem começar, só procrastina. Às vezes quando você procrastina, você abre mão do seu próprio desejo, ou seja, de você mesmo. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma timidez de falar numa reunião, às vezes você precisa falar numa reunião, às vezes aquele colega seu que mal sabe as técnicas tanto quanto você se destaca mais porque ele fala. Então, uhum. o que acontece? O tímido, ele tem medo de se expor, de que algo de sua intimidade vaze, vamos dizer assim, tá? Assim, vamos tentar entender num plano psicológico, né? No plano quase Uhum. inconsciente, vamos dizer assim. Ele tem medo de que ele seja transparente ao ponto de o outro ter assim, um acesso íntimo a ele e que ele venha a falar algo que nem ele mesmo às vezes saberia lidar. Então, às vezes, ele se cobra muito. Então, quanto mais você se exige, é claro que a gente não está falando assim de você se cobrar para fazer um bom trabalho, para cuidar, igual a gente aqui se cuidou, criou um roteiro, se preparou para a live. Não é isso. É aquela cobrança que é exagerada, é aquela cobrança em que você se julga. Quando você se julga, Andressa, quando vem o julgamento de fora, pronto, aí junta com o seu, já vai uma paralisação, né? Então, lidar com esse medo é justamente isso, enfrentar o julgamento do outro. Você Uhum. poder. Só que aí você, por isso que a gente falou, se lance para novas experiências, participe do público, converse, convoque as pessoas para participação, porque vocês vão criando uma espécie de relação mais horizontal e não necessariamente uma relação vertical. Quando eu falo, Andressa, eu gosto sempre de desenvolver uma relação horizontal, de comunicação, de contato. Porque por mais que às vezes a gente é a autoridade naquele assunto, você precisa alcançar as pessoas. Então, se você Uhum. fala de um lugar muito distante, quase do topo da montanha, você acaba assim não alcançando essas pessoas. Elas precisam estar com você. Então, esse medo, Andressa, tem relação com isso. E o medo, em geral, pessoal, é fruto da nossa imaginação.
Olha só, muito interessante. Deixa eu agradecer meu pai que comprou um selo meu aqui. Obrigada, viu, pai? Sempre me apoiando desde o início de tudo, desde que eu nasci. A arte de PVC diz o seguinte: eu sempre fui tagarela, mas não consigo gravar vídeos. Gostaria tanto de ensinar o que eu faço, mas não tenho coragem. Olha só coloca seu nome aqui pra gente falar com o seu nome, né? Não o nome do seu perfil. Mas o que eu penso é o seguinte: sempre dou essa dica. Coloca numa balança o que é mais importante, né? A mensagem que você tem a passar, né, que vai ajudar tanta gente. Você diz que faz arte em PVC, pelo seu perfil é isso. É a Olha Andréia, quantas pessoas vão ser. Andréia, ótimo, Andréia. Andréia. Quantas pessoas vão ser beneficiadas pela arte de PVC que você vai ensinar. E na outra ponta, na outra parte da balança, o seu medo. Você tem que desafiar esse seu medo para você vencê-lo, né? Ter a coragem necessária para poder passar a sua mensagem. Porque sua mensagem é muito importante. Então, eu sempre faço esse exercício, né, de colocar na balança o que vale mais, o que pesa mais. E com certeza o que pesa mais é o seu conhecimento, a sua mensagem a ser transmitida. Mas eu quero saber de você, Alexandre, qual a dica então que você dá para a Andréia? A sua dica é excelente, Andressa, porque eu estava pensando aqui, se você tem claro qual que é o seu desejo, você tem com mais clareza qual o caminho que você tem que trilhar. Então, às vezes, para eu trilhar e realizar esse desejo, um dos caminhos vai ser eu ter que falar, ter que desenvolver o exercício da oratória. E se você não abrir mão, Andréia, desse desejo, você vai conseguir fazer isso, talvez até com mais facilidade, porque a oratória vai ser um dos aspectos envolvidos nesse processo de ensinar, de levar conhecimento, de levar arte, enfim, para outras pessoas, né? Então, a gente sabe que um dos afetos que atrapalham a oratória é a vergonha. A vergonha é um afeto, tá? Uhum. Porque ele também ele nos impede de agir. Afeta no sentido de afetar, me afetar, né? É, Me ele impedir. nos Uhum. isso, ele nos causa comportamento, ele muda nosso semblante, ele nos deixa avermelhado às vezes, não é isso? Uhum. É afetar nesse sentido, ele causa algo em nós. Então, vejam bem, então a vergonha é algo que você vai ter que se conciliar com alguma coisa sua, uma imagem Essa parte da corporal, conciliação é sensacional, adorei isso, isso. tem que ter essa conciliação, não tem como. Você é o que é, né? Você, no sentido de você tentar, por meio de você mesmo, se aceitar, tentar você poder afirmar a sua própria vida, a sua própria existência, da maneira como ela é, viver a sua vida, fazer a vida que você vive valendo a pena. Então, veja bem, então muitas vezes você tem, às vezes, uma dificuldade com a sua imagem corporal, você precisa se conciliar com ela. Precisa entender, talvez, que aquilo ali é uma dificuldade sua, que você tem que atravessar, e você pode atravessar de diversas formas. Aliás, inclusive, dependendo do caso, com a terapia, com o psicólogo, né? Sim, sim, Procurar sim. uma Essa é a minha ajuda próxima pergunta, inclusive. profissional. Então, se conciliar com o seu corpo, se conciliar com a sua voz, e então se filmar, se lançar. Faz às vezes, André, uma experiência. Você se filma e mostra para uma pessoa de sua confiança, né? Sabe por quê, André? Pelo que eu estou vendo, quem se cobra muito é você mesma. Então, talvez a Uhum. sua exigência, aquilo que eu estava falando antes, é muito alta com você mesma. Mas a gente não visa a perfeição. A perfeição é uma bobagem. A gente visa justamente aquilo que você tem, da forma como você tem, da melhor forma como você consegue fazer. Né? A A sua gente melhor sempre pensa, versão. Andressa, sua melhor versão. A gente sempre pensa, Andressa, na imperfeição, é na comparação com o outro. Porque se eu não me Uhum. comparo, eu sou perfeito. Eu não tenho nada, uma falta, enfim, eu talvez tenha uma falta em relação a algo que eu mesmo desejo, não que o outro Sim, espera de mim. Então, Andréia, sim. né, seja um pouco mais cara de pau, né? Não se leve muito a sério, entendeu? Deixe errar, deixe a coisa acontecer para que você possa se realizar, porque se ficar nesse plano do medo e da perfeição, a coisa não acontece. Eu falo o seguinte para os meus alunos também, que antes feito do que perfeito,
se o não fazer é uma opção. Por que eu falo isso? Você busca a perfeição dentro de você, mas feito é melhor do que perfeito. Então, não deixa de fazer nada porque você quer buscar a perfeição, né? Você É. busca o seu melhor, por isso que é preciso treinar, fazer o desenvolvimento pessoal, ler, senão você nunca vai buscar em nada. Mas quando você Uhum. busca a perfeição, você busca se aperfeiçoar nesse sentido, né? Isso Agora, aí, não deixe que perfeito. a busca pela perfeição te impeça de fazer nada, né? De qualquer coisa. Então é isso, adorei essa parte de conciliar-se consigo mesmo. Aí eu entro na seguinte frase, na seguinte pergunta: quando procurar ajuda? Qual momento, sabe, a virada de chave que eu falo assim, olha, não, agora eu preciso de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. Em geral, é quando tem uma espécie de paralisação da vida. Alguma função sua para de funcionar, começa a dar pane, vamos colocar assim, né? Que função? Como assim? Alguma coisa no trabalho, alguma relação na comunicação com alguém, alguma coisa no relacionamento. Você não se lança para o mundo. Você começa a viver muito mais uma vida triste do que uma vida alegre, muito menos realizado e muito mais constrangido ou constrangida, né, no sentido do constrangimento da vida, de encolhimento da sua existência. Você tentar procurar situações em que você vê que você sozinho, sozinha, não consegue e não precisa ser sozinho ou sozinha. Aí que está. Uma grande bobagem Uhum. achar que eu preciso superar o mundo de modo solitário. É uma besteira isso, né? Procurar ajuda é um ato de coragem. Procurar ajuda é uma forma de você demonstrar sua força também. Você pode muito bem se cuidar. Não é loucura procurar ajuda, loucura é não se cuidar. Então, existem todos esses movimentos, esses pensamentos que, infelizmente, são estigmas que atrapalham as pessoas de se cuidar, porque alguns vão dizer: ah, você é uma fraqueza procurar ajuda, é covardia, é falta de Deus, é isso, é aquilo, mas não é. Então, pelo contrário, eu digo que é corajoso, é um ato de coragem, é um esforço, a gente tem que valorizar. Então, pedir ajuda, pessoal, naqueles momentos em que a vida está paralisando, ou alguma coisa na sua vida está começando a se repetir, e essa repetição te persegue, vamos dizer assim, né? Então você não consegue falar. E a gente sabe muito bem na psicologia, Andressa, que uma palavra represada vira um sofrimento. Aparece no Uhum. corpo, em forma de úlcera, em forma de enxaqueca, em forma de câncer, vitiligo, psoríase, enfim, insônia. Então, tudo isso nós precisamos lidar, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso psicológico, nesses momentos em que começa a comparecer aí um sofrimento que vai paralisando a vida. E não hesite, não hesite em procurar. Aliás, nós estamos no mês ainda, né, Andressa, do Setembro Amarelo, Exatamente, nós estamos no Setembro de... Amarelo. É para lembrar mesmo desse mês, para lembrar da saúde mental. A gente tem falado tanto de saúde mental durante a pandemia, as pessoas adoeceram não só de Covid, mas também, né, da mente, né? Ficaram doentes pelo isolamento, porque perderam familiares, porque Uhum, diversos motivos, porque a vida mudou. Né? Então, realmente não é hora de ficar sozinho, é hora de pedir ajuda. isso, E você que tem alguém aí do seu lado também, né, Alexandre, que você percebe que está com diferente, certeza. que mudou o comportamento, converse com essa pessoa para que ela também procure ajuda profissional, né? Não se exima Perfeito, disso, né? Também é perfeito. importante nesse sentido. Ó, o Uhum. João Cruz diz o seguinte: eu estava muito preocupado com a apresentação do meu TCC, mas me preparei bastante e o tempo que foi proposto pelo professor ficou curto de tanto assunto que consegui falar. Muito bom, João. Isso é ótimo. Agora, deixa eu dar uma dica. Você consegue também se preparar para o tempo proposto, né? O TED, por exemplo, aquelas apresentações que são feitas no TED, eles propõem um tempo máximo de 18 minutos. Você precisa passar a sua mensagem naquele tempo, não pode passar disso. Por quê? Porque os estudos comprovam que você tem 18 minutos, é um tempo curto o suficiente para que você não faça com que as pessoas
deixem de ter atenção, não perca a atenção do seu público, né? É o curto o suficiente para que o público continue atento à sua mensagem e é longo o suficiente para que você consiga transmitir a sua mensagem. Por isso eles determinaram 18 minutos para o TED. E isso tem se espalhado por muitos lugares, tem o TEDx agora, tem várias outras formas de falar em público e de apresentações que assumem mesmo essa característica de falar menos. Só que falar menos, quando a gente fala em falar menos, parece que é mais fácil, né? Não, é mais difícil, porque você tem que condensar a sua ideia, o seu estudo de uma vida, a sua vida em 18 minutos. Então é mais difícil porque você tem que procurar as palavras corretas, tem que achar uma forma mais atrativa de falar, procurar uma mensagem de uma forma mais fácil, não usar termos técnicos para não dispersar o seu público. Enfim, tem diversas dicas aí para você fazer uma boa apresentação em um tempo menor. Perfeito, Andressa. Muito bom, viu, João? E a gente a gente vê essa tendência, né, desde a criação do Twitter, em que os caracteres eram reduzidos, você precisava passar a mensagem de um modo sucinto, né, para que o outro compreendesse, visse aquela nota, aquela notícia, ou condensar um sentimento, um pensamento em poucas palavras, né? Isso é realmente interessante, É uma porque senão você fica tendência. depois com palavras vazias, vai falando, e aí você perde a conexão, que a gente falou no começo, do seu público. Acaba se repetindo demais, ficando prolixo, né? Então a ideia não é essa, a ideia é você passar a sua mensagem da melhor forma possível, sem desprender a atenção do seu público. E a atenção hoje é tudo que a gente quer, né? A gente fica, querendo ou não, gente, a gente fica o tempo inteiro aqui na live olhando quantas pessoas estão nos assistindo. E aquele medo de que ninguém compareça, é a mesma coisa de uma festa de criança, né? Medo da criança de que ninguém apareça na festa de aniversário. Hoje a gente tem medo de que ninguém compareça na nossa live. Então, a gente quer atenção, a gente, o tempo todo a gente busca atenção, e para isso a gente tem que se preparar com um conteúdo de relevância e também atrativo para o nosso público, né? Então são outras dicas aí para você. Preparação, segurança também ajudam a destravar a nossa oratória, não é isso? Com certeza, quando você está falando de atenção, a palavra atenção vem de tendere, né, do latim, significa se inclinar para algo. Por exemplo, você pega uma lanterna e é onde o foco da luz está, é como se fosse a atenção. Então a gente não consegue dar atenção para tudo, né? Então, a atenção é algo fundamental, né? Você se inclina, como diz a palavra, para o outro se inclina para você, você acaba lhe dando uma relação, uma troca, né? Essa atenção é importante. E, André, só comentar um comentário do João aqui, que ele escreveu antes, que ele ficou com, talvez, timidez na hora de apresentar, e depois a coisa desandou no bom sentido, né? A coisa rolou, né? Porque o tímido sofre, sabe de quê? De imaginação. O tímido sofre de imaginação. Ele imagina como vai ser, ele imagina as piores cenas possíveis, né? Os piores cenários. Ele imagina que ele vai ser, como eu disse aqui em outros momentos, desvelado, ou algo de muito errado vai acontecer. Então, o tímido, em geral, por causa do medo, ele sofre de imaginação, né? Por isso que uma das primeiras dicas foi: se lance para novas experiências, viva o mundo, permita ampliar suas fantasias, né? Crie trocas de fantasia. Fantasia é isso, essa imaginação, a forma como vejo o mundo. Crie contato com as pessoas que veem o mundo de um modo diferente do seu. Então você cria uma expectativa, a palavra expectativa inclusive vem de assistir, né? Então tem espectador, telespectador. Você assiste de um jeito, na expectativa, você olha de um jeito, expectare vem de olhar, e fixando de um modo querer que aconteça do jeito que você vê. Né? Expectativa significa exatamente isso. Você olha tanto que você fica assim, vai acontecer do meu jeito, né? Só que quanto maior a expectativa, maior a decepção. Então, o tímido... Às vezes o jeito é reajustar a expectativa, né? Isso, saber falhar. Andressa, às vezes os meus alunos de psicologia vão começar a atender e ficam muito preocupados com errar. A dica, o conselho que eu dou para eles é o seguinte: vocês vão errar. Assim, vai errar, mas vai errar. Vai fazer errado, vai mesmo, continua errando também, vocês vão errar. Mas isso não é para diminuir a autoestima de alguém, é para relaxar. É para a pessoa ficar mais tranquila. Então tudo bem, eu sei que eu vou errar, mas eu estou com um supervisor, eu estou com uns estudos, né? Então é a mesma coisa para a oratória. Você vai errar, né? Mas existem até
técnicas, né, Andressa? Por exemplo, você está numa situação, você esquece o que você fala, ou você se equivoca, você para, bebe um copo d'água. Exatamente. Você É uma respira. ótima dica. Andressa, quando um cantor esquece a letra da música, ele fala, vocês, né? Nossa. Aham. Agora com vocês. E aí você pode pedir para as pessoas que estão ali no seu público, Na pede para plateia, que né? eles falam alguma coisa. Pessoal, vamos lá, o que vocês pensam sobre isso? Às vezes eu até pergunto onde é que eu estava mesmo. Aí o pessoal começa a Aham. rir, você quebra o gelo, pronto. Então, não se preocupe com isso. É a Quanto questão menos da você se preocupar, vulnerabilidade. Uhum. isso. E a Quanto questão da menos você se vulnerabilidade, preocupar, você pode falar. quanto menos você se preocupar com a sua imagem, melhor. Por incrível que pareça, Andressa, quanto menos você se preocupar com a sua imagem, melhor, porque você fica à vontade, você relaxa, Uhum. você se entrega para aquelas pessoas ali, você vai junto com elas. Então, não se exijam tanto, né? Não se leve tanto a sério. Interessante isso, né? Porque quando você pensa no outro, tudo fica mais claro, né? Então, assim, eu tenho uma mensagem que eu preciso passar para aquele público. Então, eu vou fazer o melhor possível para que eles compreendam. Então, você está se conectando com o outro, né? Precisando que o outro compreenda o que você fala. Então, você se entrega realmente, né? Na hora que você se Isso. entrega, tudo fica mais fácil nesse sentido, né? Porque você está trazendo conhecimento para eles. E quando você começa a perceber que o outro está te entendendo, quando a comunicação realmente acontece, quando eu falo e o outro escuta e vice-versa, isso é sensacional, é Aham. genial, é uma sensação maravilhosa. E aí você vai destravando realmente, daqui para frente é só festa nesse sentido, né? Às vezes o que falta é só o início, é dar um start, né? O início é o Uhum. mais complicado, é você se lançar que é o mais complicado. Depois flui, como disse o João agora há pouco. E depois Isso. fluiu tranquilamente. Perfeito. Flui mesmo. Olha lá, a Fabi está dizendo, vou lembrar disso na quinta-feira, na hora da prova. Ótimo, lembre mesmo. Poemas e artes, troquem ideias, bom é trocar ideias, exatamente. Então, essa dica que o Alexandre deu é excelente. Ah, esqueci, deu um branco. O que você acha disso? Ou mesmo dizendo, gente, me perdi. Esqueci o que eu ia falar. Aí agora, sabe, quando você mostra vulnerabilidade, isso conecta com o seu público. As pessoas sentem Isso. vontade de te abraçar. Não, calma, vai dar tudo certo. As pessoas têm essa empatia para quem às vezes falha em público, né? Então é É. normal, é claro que você não vai viver falhando, mas de vez em quando isso acontece, quando dá um branco, as pessoas têm essa empatia de acolher, de abraçar, isso conecta. Então as pessoas acabam vibrando mais por você, pensando, torcendo por você. Isso é muito gostoso também. Quando você está no palco, por exemplo, ou quando você está numa Uhum. apresentação. É muito gostoso nesse sentido. Eu li um livro muito interessante da Brené Brown sobre a vulnerabilidade, né? E ela fala muito disso, né? Ser vulnerável é uma forma de encantar o seu público também, mostrar que você é normal, você é humano, você falha, você Uhum. é Isso. assim como todo Isso. mundo. É o horizontal que eu falei. Exatamente, Uhum. Andressa. Perfeito. Até porque às vezes eu até lanço uma piada, eu esqueço alguma coisa e falo, gente, vocês são pessoas tão lindas que me afetam e eu não consigo prosseguir. Aí você É quebra o isso gelo, aí. as pessoas começam a rir e você Sim, vai junto, né? E a humildade, né, Andressa, também é um outro ponto isso. importante, que você tem Maravilhoso. que estar É. disposto e disposta a escutar as críticas também. Que algumas pessoas vão falar. Às vezes você faz Uhum. a sua apresentação, você achou assim, nossa, fui plena, melhor que eu, impossível. Aí vem uma pessoa e fala, olha, você podia ter sido melhor aqui. Aí você fica assim, meu Deus, Uhum. mas eu me senti. Então, às vezes a crítica é boa, é Uhum. ouvir, né, saber a humildade de que nós nunca somos assim, nós sempre estamos em construção, em aprendizado, e que isso é bom. E, Andressa, uma coisa interessante, quanto mais a gente aprende, mais humilde. O arrogante é aquele que não sabe nada. Ele tem uma verdade, acabou, parte para o lado dele e não aceita outras opiniões. Mas Gente, quanto tá mais a cheio gente de frases conhece, lacradoras hoje, hein? Peraí, vou anotar essa aí. Quanto mais a gente aprende, mais a gente é humilde. Muito bom. mais humildade. Porque quanto menos você sabe, você vê, e de fato, né, a gente vê a arrogância naquela pessoa que defende uma verdade.
e ela não se apresenta para o aprendizado, né? Na Grécia Antiga tinha um nome para essas pessoas que não queriam saber da vida pública, chamavam idiotas. Mas é verdade. Nossa. A palavra idiotas, né? A palavra id, o prefixo id vem de eu, né? Ota é aquele que Uhum. não tem relação pública. É claro que mudou, agora é bem mais pejorativo. Mas eram pessoas Bastante. que não tinham, né? Eram pessoas que não Uhum. tinham uma relação pública. Então era considerado, olha, você é um, Uhum. né? Então, quanto mais humildade, quanto mais aprendizado, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais humildade ela vai ter. Isso é fundamental, porque Verdade. você aprende que aprender no fundo, é aprender a conviver, aprender a viver, aprender a trocar. Isso que te traz experiência. A experiência só é experiência se você muda. A experiência só é experiência se você muda. Se você entra do mesmo jeito que saiu, não teve experiência. Tem gente que trabalha no mesmo emprego há 30 anos e fala, sou experiente. Eu sempre fico atento para não saber se na verdade é uma pessoa viciada, que é coisa diferente. Então, a experiência só é aprendizado quando você muda. Então, para você ter uma boa oratória, para você poder se comunicar com as pessoas, se aproximar delas, é preciso ter experiência. E para isso é preciso ter humildade. Aí agora tudo se conecta. É, exatamente. Ó, eu tinha notado essa frase aqui bem parecida. Ó, conhecimento que não muda comportamento é inútil. É isso, né? É isso. Então, Uhum, você lê milhares de livros, mas se não serviram para você, para que você leu, né? Se não serviram para o outro que você quer ensinar, que você quer transmitir a mensagem, então para que ler? Para que perder esse tempo? Se não vai mudar o uhum. seu comportamento. Então é muito interessante mesmo isso. Ó, a Fabi está falando A Coragem de Ser Imperfeito, excelente livro sobre a vulnerabilidade. É esse que eu falei da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Para quem tem interesse também em assistir um TED dela, que está no Netflix, sensacional, que ela fala sobre a escrita desse livro. E ela fala o seguinte, eu achei bem interessante, Alexandre, que ela ficou pensando assim, meu Deus, mas como é que eu vou fazer um TED sobre vulnerabilidade, sendo eu uma pessoa que estuda tanto, né? As pessoas, será que não vão achar que, de repente, eu não sei o que eu estou falando? Será que isso não vai me deixar, né, péssima na frente das outras pessoas? Ele falou, não, eu preciso falar sobre aquilo que eu estudo, naquilo que eu acredito. Então, muito interessante o TED que ela fez e o livro A Coragem de Ser Imperfeito também. Muito lindo mesmo. A vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem, diz a Fabi. Isso aí, é exatamente isso. Ter coragem de ser vulnerável na frente das outras pessoas. Pouca gente tem, não é, Alexandre? Não é todo mundo que tem, não. Porque você se mostrar, né, Andressa, e você o faz sempre, né? Você está ali, pública, e está sempre compartilhando pensamentos, chances de errar aumentam Uhum, uhum. Quando muito, você se né? expõe, sim. Quando você se expõe. Aí você vai ter um feedback interessante quando você se expõe e o seu trabalho está se desenvolvendo com sucesso, que são as pessoas que te odeiam. Essas pessoas, elas são, né, elas são um verdadeiro testemunho do seu sucesso, né? Uhum, Porque você se destaca, não é mais daquele grupo e aí logo tem um afeto do ódio. Então isso acontece, os haters, né? Isso é uhum, algo que você acaba ficando suscetível e você precisa saber lidar com isso, né? uhum. Ah, ah, quando você começa a apresentação, um programa de TV, pela primeira vez talvez, e aí as pessoas elas começam a ter as suas opiniões contra você, a favor de você, vai ter muita gente te comparando com a apresentadora anterior, com o apresentador anterior, Uhum, né? Então a gente fica de fato vulnerável. Mas se a gente tem uma clareza, uma consciência do nosso desejo, lembra o nosso guia, o nosso desejo? A gente não sai do prumo, a gente continua. Então não podemos ser guiados pela opinião alheia. Não podemos ser guiados pela opinião alheia, porque ela te tira do seu desejo. Você acaba ficando insatisfeito visando agradar. Acho que uma das piores coisas que tem no mundo é querer agradar alguém. Eu fico muito preocupado uhum. quando uma criança é muito boazinha, quer agradar todo mundo. Eu fico achando que ela sempre está abrindo mão dela. E, né, e a gente sempre dá atenção para aquele que faz a bagunça, o barulho, né? Então, isso é um problema. Então, saiba que a vulnerabilidade é parte, né? Mas que a partir disso também dá para tirar o quê?
um aprendizado. Uhum, sem dúvida. E a gente pode chamar também esse desejo, essa mensagem de propósito, né? Hoje está se Isso, falando muito dessa questão do propósito. Qual o seu propósito, né? O meu propósito hoje é ensinar oratória para que as pessoas se comuniquem melhor, não só para falar em público, mas também para gravar vídeos, para desenvolver os seus negócios, para falar melhor numa reunião de trabalho ou em família. Tem pessoas, Alexandre, que me procuram dizendo assim, olha, como que eu faço para ter voz na reunião de família de domingo, no almoço de domingo? Porque ninguém interessante, quer me ouvir. Ou às vezes as interessante. pessoas me atropelam, eu começo a falar, eu falo muito baixo e as pessoas me cortam, não me ouvem, então Uhum. eu não tenho voz. Então aí o meu propósito é esse, né? Isso não quer dizer que não seja também o meu trabalho. O meu propósito faz parte do meu trabalho. Assim como você, psicólogo, quer ajudar as pessoas, eu imagino que seu propósito seja esse, nesse sentido de saúde mental, mas é o seu trabalho também, né? Aham, Então, uma coisa isso. não exclui a outra. Não. Agora, ter na mente qual é o seu propósito, definir o seu propósito é muito importante, não é, Alexandre? Isso faz com que você não saia dos trilhos, né? Não descarrile com Uhum. muita facilidade, né? É, e saiba que você vai ter esses momentos de crise. Você vai pensar, eu não quero mais isso, vai querer jogar tudo para o alto, vai chutar o balde, mas depois você recolhe o balde falando, eu só tenho esse balde mesmo. Então volta aqui. Então, tudo isso faz parte. Eu sempre tento lembrar, Andressa, para as pessoas o seguinte, gente, nós somos carne e osso, nós não somos nada além disso, nós temos que aprender juntos, nós temos que fazer trocas, a humildade é essencial. Então, vai errar, errou, não significa que você não vai conseguir consertar e ser melhor do que foi antes. Tudo isso é um exercício de aprendizado. E, gente, a Andressa está aqui, ó, só entrar em contato com ela para fazer toda a sua mentoria em oratória. E você tem todo o suporte hoje para fazer exercícios de oratória ou qualquer outra coisa que você tem dificuldade com a sua timidez, né, Andressa? Tem tanto conteúdo no YouTube, no Instagram, alguma coisa que Muito, não muito. necessariamente é oratória, mas que você queira trabalhar. Nós temos hoje uma diversidade tão grande de É possibilidades muito que isso conteúdo nos mesmo. ajuda, né, a enfrentar esse medo, essa coisa que nós podemos lidar e se aperfeiçoando a partir disso, né? E a gente vai melhorando com as experiências, né? Não é algo Ah, pronto. isso é uma coisa interessante. Eu também anotei aqui no meu roteiro para falar, né? Que falhar em planejar é planejar falhar. Ou seja, se você não planeja muito bem aquilo que você vai dizer, né? É planejar falhar. Você tem a certeza de que não vai dar certo. Porque se você não planeja desde o seu roteiro, a sua apresentação, até a sua vida, se você não planeja, né? Vai dar errado. Então, eu achei bem É, interessante essa frase aqui também. Então, é isso é isso, né? Às vezes a importante. gente vai. A gente precisa realmente buscar a melhoria, mas sem se Uhum, cobrar tanto. Eu quero. Faltam é, 2 minutos, Alexandre, passou voando, né? Mas eu passou quero que mesmo. você deixe a última dica, né? O que que você assim resume ou uma última dica para que as pessoas possam destravar na sua comunicação através da psicologia? Vão com medo, seja um cara de pau. Vamos falar aqui em linguagem bem em português, né? Tenta se conhecer, se observar, faça exercícios de você conhecer seu corpo, consciência corporal, né? Tente experiência com pessoas próximas, às vezes, que vai contribuir para que você consiga falar com mais facilidade. Estude bastante aquilo que Uhum. você quer falar, planeje, saiba que você vai errar, que é o tal do que a Andressa acabou de falar, gerenciamento de risco, né? Então, pessoal, é isso. Se observe, se conheça. Interessante que tem uma outra coisa que eu queria falar também. A prática leva à perfeição? É uma pergunta. O que eu digo leva com estratégia. Se você tiver estratégia, se você se analisar, se autoconhecer, aí você vai aperfeiçoando a sua prática. Agora, prática por prática é repetição, né? Uhum. Então a ideia é evoluir. Se a gente quer evoluir, a gente tem que ter estratégia para evoluir, né? Se autoconhecendo, se analisando, estudando, gravando vídeos, se olhando no espelho.
Então, todas essas dicas que a gente deu aqui, realmente é para melhorar a sua prática, né? Deixar mais perfeita possível na sua melhor versão. Muito legal, muita gente dizendo que amou demais, a Cíntia dizendo, ai, Cíntia, obrigada, planejando sair do caminho do medo, é isso aí, a Cíntia merece, ela vai ser uma arquiteta maravilhosa e ela merece também mostrar para o mundo esses talentos dela aí. Obrigada, Alexandre, viu? Obrigada mesmo por dispor o seu tempo aqui para todo mundo aqui. Beijo até quinta, meu pai tá falando. Obrigada, pai. Eu realmente vou para Curitiba na quinta, estou muito feliz. E é isso. Obrigada, tá? Ótima live. Ai, que legal. Muito bom que as pessoas gostaram. Eu vou deixar salva, tá? Lá no meu perfil já já. Obrigada, Alexandre. Valeu, Andressa. Bom demais estar aqui com você, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Deixa eu todo tirar uma mundo. foto. Peraí. Deixa eu tirar uma foto. Ai, agora foi. Agora foi. Ótimo. Beijos. Beijo, até Tchau, mais, tchau. Andressa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.